A paz do Senhor a todos os irmãos, quem tem o prazer em vos saudar, é o seu irmão em Cristo, Pastor Wellington, com a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui com esse novo canal no YouTube. Antes de você assistir esse vídeo, ou quando você terminar de assistir esse vídeo, deixa aí o seu inscrito e o seu like para nos ajudar também a entrar nessa propagação do Evangelho da Paz. Hoje nós vamos tratar sobre como pregar a palavra de Deus. A primeira instrução para nós levarmos a palavra de Deus, eu creio que é buscar a Deus, buscar a presença de Deus, buscar o Espírito Santo, pois Jesus falou que ele seria o instrutor, seria o direcionador após ele subir na ascensão de Atos, capítulo de número 1, versículos em diante. Mas se você for observar dentro da Bíblia Sagrada, para nós aprendermos, nós temos o estudo teológico, né? Algumas pessoas nos dias de hoje, do século XXI, vão afirmar, como eu já ouvi algumas pessoas dizer, que a teologia ela é do diabo. E a teologia, nada mais nada menos, ela se trata sobre o estudo da pessoa de Deus dentro do que as escrituras revelam. A teologia não pode estudar Deus plenamente na sua divindade celestial, porque não tem como, ninguém explica e ninguém estuda a Deus na sua divindade plenamente. Porém, a teologia estuda Deus dentro do que as escrituras revelam. O que as escrituras revelam sobre Deus? Revelam que ele é onipotente, onisciente e onipresente. Dentro do que as escrituras revelam, aí sim a teologia estuda, revela que Deus é bom, que Deus é maravilhoso, que Deus é inefável, enfim, ela estuda dentro daquilo que as escrituras revelam. Então não tem como um estudo que estuda Deus sobre o que as escrituras revelam, somente no que as escrituras revelam, que a arqueologia, o que a história revela, ser do diabo, porque nós estamos estudando sobre a pessoa de Deus. E se nós formos observar dentro de Israel, os profetas, vamos observar os profetas, existia uma escola para os profetas, e os profetas, para participar para ser profeta, tinham que participar dessa escola também. Recebiam um chamado de Deus e participavam da escola de profetas, como Eliseu e os demais profetas que participaram dessa escola. Então, nós temos por base que, por mais que Deus tenha nos chamado para ministrar a palavra de Deus, tem que haver um preparo para isso. E esse preparo é o estudo da palavra de Deus. Primeiramente, a Bíblia Sagrada por base, que é a única regra de fé e prática de nós que servimos a Deus. E quando eu falo sobre isso, Jesus também participou, porque dentro de Israel, Jesus nasceu dentro da cultura de judaica, dentro da cultura de Israel, em Belém, em Nazaré, Jesus teve a sua criação na Galileia, enfim, pelas bandas de Israel. Então, dentro de Israel, é uma cultura dotada, toda criança tem que estudar também o Torá antigo, tem que estudar o Pentateuco, enfim, sem sombra de dúvida que Jesus também estudou a lei, estudou o Torá, o Pentateuco, sem sombra de dúvidas, de acordo com alguns historiadores vão afirmar acerca disso. E quando eu olho também para o ministério de Jesus, você vai observar para o ministério dos discípulos de Jesus, houve também isso. Pedro, quem era Pedro? Em Atos, a Bíblia fala que Pedro era indulto. Indulto não é nada mais ou nada menos do que uma pessoa sem leitura, uma pessoa analfabeta. Porém, ele deu um discurso lá em Atos, capítulo 2, versículo 16 em diante, ele começa a falar sobre isso e quase 3.000 almas se agregaram. Pela ida você dá para observar que Deus usa também pessoas que não têm a sua leitura, porque existe essa exceção, pessoas que não têm leitura e por sua idade não podem mais estudar, aí sim, não estou dizendo que Deus usa criança, Deus usa o adolescente, Deus usa o senhor, Deus usa a senhora, Deus usa quem ele quiser. Porém, agora você pega o ministério de todos os 12 discípulos de Jesus que andaram com ele, e pega o ministério do apóstolo Paulo que não andou com Jesus. Tem uma total diferença. O apóstolo Paulo entrou em lugares que os discípulos que andaram com Jesus não andaram. Por quê? Porque tinha o seu estudo. Ele foi instruído pelo o Rabino Gamaliel. Ele foi instruído por ele porque tinha sabedoria. Então, por ele ter mais sabedoria, Deus chamou ele no capítulo 9 de Atos e levou ele em outros lugares, porque ele sabia falar outras línguas, ele sabia, tinha mais é, ética, tinha mais liturgia, tinha mais entendimento acerca da lei, acerca da palavra. Então Deus levava ele em lugares mais sobre os gentios para pregar sobre pessoas mais sábias, por causa da sua sabedoria e entendimento, teria mais facilidade para Deus usar ele. Contudo, Deus usa todos os seres humanos. Mas quando nós vamos formar uma palavra para nós pregar, nós sabemos que tem que ter meio, começo, meio e fim. Tem que ter a introdução, a explanação
e o término. Mas hoje eu já vejo muitas pessoas falar, eu só pego e abro a Bíblia e Deus fala. Eu discordo totalmente disso. Uma pessoa que não tem simplesmente a coragem de ler as Escrituras Sagradas e bater a cabeça para passar um alimento sólido para a igreja, passar uma coisa convicta daquilo que está falando. Ainda mais quando se trata de assuntos como arrebatamento, de como a doutrina do Espírito Santo, que é a pneumatologia, enfim, quando se trata da cristologia, tem que haver um conhecimento acerca disso para não haver uma confusão de mente. Porque por uma pregação, eu costumo dizer, você pode mudar a vida da pessoa, você pode confundir, você pode derrubar ela, você pode mudar o seu destino de vida. Porque a palavra tem este poder. E o apóstolo Paulo, no capítulo de número 17, versículo 2 e 3 de Atos, a Bíblia fala que por 3 sábados que ele foi, ele debateu lá com os judeus, com os sumos sacerdotes, com aqueles fariseus. Ele debateu. Por que ele debateu? Porque ele tinha conhecimento. E hoje nós sabemos que quanto mais você aprende a palavra de Deus, menos você é enganado. E quem transmite a palavra de Deus tem que ter essa observação do começo, o meio e o fim. A exegética, a homilética, a hermenêutica. Se você observar o erro de exegética, não vem de Deus. O erro da exegética de levar a mal a palavra de Deus, de pôr textos em lugares que não é para pôr, em qualquer lugar, é de Satanás. Lembra o que ele falou para Jesus lá no alto monte que ele levou? Ele falou: atira-te daqui, porque está escrito que se tu atirares daqui, darás ordem aos teus anjos para que venha te dar o socorro. Então aquele texto não era para ali, para que não tropece com o pé em pedra. Aquele texto não era para ali, aquele texto não tem nada a ver com isso. Então ele pegou um texto e perverteu para outro lado para querer enganar Jesus, para que Jesus tentasse o próprio Deus. Ele usou as escrituras para que Jesus tentasse o seu próprio Pai. Então Jesus foi com mais esperteza e falou: está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus, porque não é porque Deus está comigo que eu vou me atirar daqui, sabendo que Deus está comigo, eu vou tentar a Deus. Amém? Então você que deseja transmitir a palavra de Deus, porque hoje é um grande desejo no coração de muitos jovens, de muitas pessoas que aceitam a Cristo, tem um desejo de levar a palavra de Deus. Mas se prepara para isso. Primeiro na oração, primeiro na consagração, na busca a Deus, para estudar a palavra de Deus. Porque nós temos o chamado, mas também temos que ter o preparamento. Porque Deus não chama, Deus não vai jamais desaprovar o preparamento seu também não. Amém? Então, estude homilética, exegética, hermenêutica, estude a palavra de Deus para você transmitir. E deixa aí o seu comentário, deixa o seu like, o seu inscrito, porque para transmitir a palavra de Deus tem que ter um preparamento dentro do chamado de Deus, que é na espiritualidade, e também dentro do estudo. Porque o apóstolo Pedro falou em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18, crescer na graça e no conhecimento. Tem que crescer junto, graça e conhecimento. Poder e também o estudo da palavra de Deus para que as pessoas tenham convicção naquilo que você está levando. Porque as pessoas que estão te ouvindo, elas precisam de um alimento. Amém? Essas são as básicas instruções que eu estou aqui passando para a sua vida. Amém? Eu estou aqui para aprender também com todos aqueles que vão nos ouvir. Que Deus te abençoe. Compartilhe conosco em nome de Jesus.